Alô? Presidente Rogério? Vá tomar no seu... Então, meus amigos, mais uma derrota em casa e chegamos ao aproveitamento recorde de 11% no retorno do Campeonato Brasileiro. Acho que é o pior aproveitamento de um treinador aí na era dos pontos corridos. O aproveitamento do professor Marcelo Oliveira é pior até mesmo do que o do Péricles Chamusca. Um cara que custa R$400 mil por mês. Ainda mais, meus queridos colegas, vocês analisarem a coletiva do Marcelo Oliveira após o jogo e as explicações que ele vem dando para as nossas derrotas e para os nossos fracos desempenhos nas partidas. O que vocês têm a dizer sobre esses números pífios, 3 pontos em 9 jogos? É a cara do Marcelo Oliveira, né? O time do Marcelo Oliveira, a gente tá acompanhando na página aí, a gente fez votação e tal, o pessoal deu sua opinião lá. E muito se fala, não só na torcida, inclusive o nosso presidente aí falou na última coletiva aí, se o Marcelo, que foi um campeão brasileiro, não dá jeito, quem vai dar, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, o time do Marcelo Oliveira, o Cruzeiro campeão, ele jogava muito parecido o jeito de jogo com o do Coritiba de agora. Qual é a diferença? A diferença é que o Cruzeiro tinha um elenco recheado de grandes peças e tinha muita qualidade individual. E o individual do Cruzeiro acabou se sobressaindo sobre o coletivo fraco que o Marcelo Oliveira desempenhou lá. Ele também desempenhou um coletivo fraco no próprio Vasco, em que pese ele não tenha tido muito tempo para trabalhar. No Palmeiras, que também tinha muitos jogadores caros, muitos jogadores de qualidade. Foi eliminado na primeira fase da Libertadores. No próprio Galo, um elenco recheado de craques, ele não foi bem. O estilo de jogo dele é sempre a mesma coisa, o mesmo 4-2-3-1 que ele jogou lá. Aqui ele até varia para um 4-1-4-1, mas é um time com muita bola longa, é um time com muita ligação direta, é um time que trabalha pouco a bola. Tem as mesmas deficiências que ele tinha nos outros times, a diferença é que aqui ele não tem um elenco qualificado que ele teve em outras oportunidades. E aí a gente acaba caindo. O elenco é tão ruim assim? O elenco tem suas limitações, mas não é um elenco para estar fazendo a campanha que está fazendo com o Marcelo Oliveira. O que mais me deixa de cara, na verdade, é o conformismo das pessoas de falar que nem o Guardiola salvaria. Se você for ver, os times todos que trocaram de técnico no campeonato, por exemplo, o Vitória, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem. Era um time que estava muito, muito mal. Eles estão ganhando todas fora de casa e ainda assim a diferença de ponto deles para nós, eles estão com 34, nós 28. E eles começaram muito abaixo. Então olha como eles cresceram e a gente estagnou. E eu não acho que o problema é assim, dizer, nem o técnico dá jeito, porque como que um time que fazia com o Pachequinho 42% de aproveitamento começa a fazer 11% com o Marcelo Oliveira? Tem alguma coisa errada, né? Time completamente sem força, né? Não totalmente diferente do que a gente foi no começo do campeonato. O Coritiba era um time forte no começo do campeonato e caiu. Beleza, era visto que o Coritiba não manteria aquele nível de atuação por muito tempo, mas essa queda absurda que a gente teve, não dá pra entender. 70 dias sem ganhar um jogo. É um negócio... Eu nunca tinha visto isso antes, assim. Acho que é o pior momento aí da história recente do Coritiba em termos de campeonato brasileiro, em termos de pontuação, de futebol apresentado, de bastidores. Eu acho que é um dos piores momentos da história recente do Coritiba. A gente corre risco muito grande de cair antes da última rodada, né? E isso nunca aconteceu com a gente, nem mesmo em 2009. Em 2009 a gente só entrou na zona de rebaixamento na última rodada. E esse ano a gente pode ganhar todas em casa que a gente não sai da zona. Então, não tem nem explicação você ver um presidente que vai numa coletiva e fala assim, mas não tem o que fazer, não tem jeito, sabe? Como não tem? Como que os outros times, o Avaí, Vitória, estavam lá embaixo, começaram a se recuperar? Eles não têm um elenco muito melhor do que o nosso, acho que pelo contrário. Pelo contrário, né? Pelo contrário. E aí, assim, eu sou um cara que não... Que defendo permanência de técnico no cargo, não gosto de trocas excessivas como acontece no futebol brasileiro. Só que, assim,
Para quem entende um pouco de futebol, sabia que a vinda do Marcelo Oliveira não ia dar certo. Eu falei aqui no programa, quando o Marcelo Oliveira estava vindo, eu não traria o Marcelo Oliveira. E aí ele está apresentando um resultado pífio, ele não consegue fazer nada com o time, não conseguiu em momento algum, né? Não teve um jogo que você diga, não, esse jogo aqui, teve contra o Corinthians que foi mais ou menos, esse último até não foi tão ruim, mas é um time extremamente burocrático, sem criatividade e extremamente previsível. Então não tem como ver algo de diferente com o Marcelo Oliveira no comando técnico do Coritiba que não seja esse. O melhor lance do jogo foi um lance de bola parada com o Erling novamente. Só isso a gente tem. O Coritiba só tem lance de bola parada. Contra o Corinthians, gol de bola parada com o Henrique Almeida, gol de escanteio. É difícil, o Coritiba... É insustentável. Pra mim, é defender a permanência do Marcelo, dizer, mas nessa reta agora não adianta. Todos os anos a gente trocou de técnico nessa altura do campeonato, sabe? Se a gente teve que trocar 3 vezes esse ano, a gente não tem que pagar tão caro assim, né? A gente vai pagar uma Série B por essa teimosia dessa diretoria em dizer que não errou. Aliás, eles não admitem que erram. Eles colocam na conta da torcida os erros deles. Porque na coletiva o nosso presidente falou que ele trouxe o Marcelo Oliveira porque a torcida pediu. Meu caro, se você for atender todos os pedidos da torcida, você vai ter que colocar ingresso a R$10, você vai ter que fazer uma infinidade de coisas que não se pode fazer. Então, você e tua diretoria, vocês têm que assumir os erros, assumir as consequências e a grande palavra, a responsabilidade no Coritiba. Nós, torcedores, não somos responsáveis por nada, entendeu? O estádio pode ficar com um público zero, que não é isso que tem que interferir no resultado. É o que é jogado dentro de campo, o que é feito durante a semana. A gente não sabe o que é feito também durante a semana dentro do Coritiba. A gente não sabe qual que é o tratamento, qual que é a preparação física deles, nem nada do tipo. Então, fica aí, né, no ar. E aqui também é o nosso recado que nós, torcedores, não temos culpa e não temos responsabilidade sobre contratação de nada, nem de técnico, nem de jogador. Vocês trazem quem vocês acham que é melhor. Vocês não tem que falar que foi porque a torcida pediu, né? Ficar terceirizando a culpa. Isso pra mim é um ato de covardia. Covardia e é absurdo a gente pensar em pleno 2017 a gente enxergar uma situação dessa, né? Depois de tudo, de tantos debates que já foram levantados, de tudo que já se falou em termos de futebol brasileiro, futebol mundial, sobre profissionalização dos clubes, né? Sobre contratação com critério, sobre departamentos estruturados, sobre avaliação crítica para você fazer uma contratação, e aí o presidente do clube vem falar que contratou porque a torcida pediu. Pelo amor de Deus, cara, não é para isso que você tá lá. Você tá lá para fazer um trabalho sério. E nem isso você consegue fazer, não consegue nem terminar um mandato com dignidade. Então, faça um favor aí, pare de falar asneira, entregue o boné final do ano e suma do Coritiba, que essa é uma das piores gestões que a gente já teve. É um dos trechos da entrevista, remetendo ainda ao primeiro técnico do ano 2017, que foi o Carpegiani, foi o técnico que encerrou o ano 2016. Veja a série de contradições. O Carpegiani não queria ficar no Coritiba. Aí eles forçaram a barra para manter o Carpegiani. Aí o presidente disse que tinha vontade de deixar o Juan no elenco, o César Gonzalez, o meio, e o zagueiro paraguaio Nery Barreiro. Só que daí o próprio Carpegiani não quis deixar esses atletas. Então o presidente queria e o técnico não queria. O técnico já passou 2 técnicos pelo Coritiba. Os atletas que a diretoria achava que tinham que ficar não estão mais no elenco. Então você vê que é um planejamento, é uma linha de raciocínio que ela não tem sentido, ela não tem coerência. E o inverso acontece também. Por exemplo, ele deu a desculpa de que o alemão lá, o Baumjohann, não joga porque o Marcelo, sei lá, não gosta do estilo dele. Então você vê, a gente não mantém jogadores porque técnico não quer e depois esse técnico é mandado embora, e a gente contrata jogadores que o técnico não quer usar. Então, pelo amor de Deus, se conversem aí, faz alguma coisa, porque parece uma zona. Não tem coerência, não tem coerência. Parece que os diretores, enfim, os dirigentes e o presidente e a comissão técnica, eles não estão alinhados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Não sei se você concorda, Nath. Isso aí, essa declaração de falar que o Carpegiani não quis
3 caras que eram titulares no time de 2016, isso pra mim é uma vergonha, você terceirizar a culpa numa pessoa que não tá mais no clube. Exatamente. Uma pessoa que não pode se defender, que não pode falar ao lado. Assuma você é o presidente, você manda, entendeu? As pessoas que... Não é o técnico que manda ali. O técnico vai indicar quem ele quer, quem ele não quer, mas... não, ele não quis. Exato. Claro. Então se o técnico vai lá e fala assim, não, eu quero que você traga um Messi pra mim. Às vezes vai falar, vamos tentar trazer o Messi, não, porque o técnico tá pedindo. Eu não duvido que tenha. Sabe? Olha o nível do ridículo. Vocês estão expondo o Coritiba, uma instituição centenária, ao ridículo. Essa coletiva hoje, eu senti vergonha. Eu fiquei constrangida do início ao fim, porque eu assisti tudo. Eu falei, eu vou assistir tudo porque eu preciso ver cada detalhe do que vai ser dito, porque eles também nunca colocam a cara, né? Quando o time tava bem, toda semana eles estavam na rádio, toda semana eles queriam lá falar que tava tudo maravilhoso. Aí quando a torcida vai lá e cobra um pouquinho de responsabilidade, eles vão lá e falam, não, vamos fazer uma coletiva ridícula aqui, patética. Foi isso que foi a coletiva, não serviu pra nada, serviu pra o nosso sentimento de vergonha crescer, só isso. Exatamente. É triste, né? Rogério Bacelar, o senhor tem a chance de salvar o Coritiba. É difícil, nós sabemos que é muito difícil hoje, daqui a pouco os matemáticos já vão começar a atacar e fazer as estimativas percentuais. Eu acredito que o percentual do Coritiba vai estar alto, em torno de 70%, 80% de rebaixamento. Mas, senhor Rogério Bacelar, o senhor tem a chance de safar a gestão, deixá-la meia boca, né? Porque não é... Você tem deixar péssimo. Deixar de muito péssimo só pra péssimo. Se salvar o time, sair com a cara limpa. Porque do contrário, é o pior presidente da história do Coritiba Futebol Clube. Nos 108 anos de história, ou vai ser o pior diretoria. Uma diretoria que começou com o G5, que já nos 6 primeiros meses já estava totalmente desmontado, dilacerado. Todo projeto que as pessoas votaram, né, da coxa maior, ele acabou em 6 meses. Então, no meio de 2015 até agora, a gente não sabe qual foi o planejamento. Ninguém sabe qual que é a cabeça das pessoas que estão lá, porque não foi nisso que foi votado, né? Então você também ficar querendo caçar culpados, né? As pessoas ficam falando do Alex e coisa e tal. O Alex também era um torcedor. Na época ele votou e defendeu o projeto que existia até então. Então, isso também é uma coisa que me incomoda muito na torcida, que as pessoas querem ficar buscando os culpados, sabe? Os culpados é quem tá lá dentro, não é quem tá fora. Quem tá aqui dentro não pode fazer, quem tá aqui fora não pode fazer nada, né? A nossa parte a gente faz, mas, enfim, não somos nós que gerenciamos o clube. É isso aí, torcedor, você já sabe, você já conhece o nosso parceiro aí, Anjos da Guarda. Os caras têm um trabalho muito bacana de home care aí, com idosos, com crianças, né? Aquele tratamento pós-operatório. Então você já sabe, o tratamento personalizado para suas necessidades é com os caras da Anjos da Guarda. Isso aí, galera, a gente colocou lá no nosso Instagram hoje para vocês responderem lá em até 5 palavras qual a solução para o Coritiba não cair para a segunda divisão em 2017. Vou ler algumas aqui meio sortida. Teve o primeiro aqui, deixar os meninos brincar, sub-20. O que vocês acham? Quem falou isso? Fale o nome. Vini Túlio. Eu concordo. Segundo o Marcelo Oliveira, que não quer colocar porque é jogar a responsabilidade por cima dos garotos. Daí o presidente foi na coletiva e disse que o Marcelo Oliveira falou isso porque é para não tirar o foco dos meninos do sub-20 na final. Mais uma vez, o presidente fala uma coisa, o treinador fala outra. Muito importante. Vamos monopolizar aqui, outro Vini aqui, só os Vinícius aqui. Torcida e time se fecharem deixando a diretoria de lado. Não sei se o time tá querendo fechar com alguma coisa. Os jogadores aí... Fernandinho Moraleite. Se o mundo entrar em terceira guerra mundial, o campeonato for cancelado, só assim pra não cair. Difícil, né? Se o homem da cara redonda lá da Coreia lá quiser jogar uma bomba aí. Acaba com tudo. Aí morremos na Série A. Rafael Alves, mandaram o Marcelo embora, deixaram o Forno no comando técnico e subiram alguns meninos do sub-20. Afastaram do elenco os jogadores desinteressados. Pode ser, é o que eu faria nesse final de campeonato. É uma alternativa. Eu mandava o Marcelo embora, sumiu o Sandro Forno, subiu umas 4, 5 peças do sub-20 ali. E ver o que dá. Eu acho que se colocasse o Sandro Forno com o sub-20 para terminar o campeonato era melhor do que está acontecendo agora. Mais digno. Bem mais digno. Vamos lá. Última.
Contrataram o advogado do Fluminense. Essa é uma solução boa. Essa é bem plausível da gente escapar. Não tem rebaixamento no 2017. Não tem rebaixamento. Aí a gente se salva. Campeonato com 24 participantes para 2018. Daí. E ficamos na Série A. Eu acho que essa é a melhor. Essa é boa, gostei dessa opção. Também. Vamos procurar. Obrigado para você que mandou aí o seu comentário. Você não consegue ler todos, né? Mandaram mais de 30 mensagens aí. Você consegue ler todos, mas obrigado para você que participou aí e deu sua opinião na página. Galera, vamos encerrando então mais um TV Couto. Na expectativa aí de que as coisas melhorem um pouco. Melhorar muito. Bem, tem que melhorar bastante. Hoje temos um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, 19h30 no Couto Pereira, Curitiba e Cruzeiro, contra o atual campeão da Copa do Brasil. Tranquilo. E sexta-feira, às 16h30, Curitiba e Cruzeiro também pelo Sub-20 final do Sub-20. Primeiro jogo lá em BH, 1-1, né? Tivemos um lance polêmico aí no gol do Cruzeiro, mas Curitiba foi lá, empatou o jogo 1-1 e joga em casa agora para ser campeão e dar um pouquinho de alegria para nossa torcida. Sábado tem jogo contra o Vasco, a gente volta na semana que vem. Não deixe de curtir lá nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então siga lá também as nossas páginas parceiras, né, Nath? Segue Curitiba e o Instacoxa. A TV Couto fica por aqui. Até semana que vem.